O Conselho Tutelar é um órgão que tem por missão zelar pela integridade de crianças e também adolescentes. Hoje, nós conversamos com a coordenadora da entidade, a Gilceia Terrible, e também com o conselheiro Aladir Mariga sobre as ações realizadas tanto no ano de 2021 e o que já se planeja para o ano de 2022. Acompanhe. Hoje nós vamos conversar aqui no Jornal da TV Erechim com o Conselho Tutelar do nosso município. Este órgão que desempenha um papel que muitas vezes não é visto pela sociedade, mas é de fundamental importância para levar um pouquinho de tranquilidade a famílias e também a crianças e vulneráveis. E para a gente entender um pouquinho melhor de que forma é desempenhado esse papel desta entidade e de que forma você também pode buscar ajuda caso precise, está aqui conosco a Gilceia Terrible, que é coordenadora do Conselho Tutelar, acompanhada do Aladir Mariga, que é conselheiro tutelar. Bem-vindos aqui na TV Erechim. Nós que agradecemos o convite, né, para podendo estar aqui e mostrar qual é realmente o trabalho do Conselho. Pois é, Aladir, a gente sempre tem essa dúvida, o que é o Conselho Tutelar e o que um conselheiro faz? Muito bem. Bom, já que a pergunta minha inicial foi para mim, né? Então, olá a todos da TV Erechim, né? Satisfação de retornar aqui, enfim, a essa imprensa, né? Pois bem, o Conselho Tutelar, nós temos que ter presente o seguinte, de que foi muitos anos de luta e de batalha para nós conquistarmos alguns direitos às crianças e adolescentes. Anterior a isso, nós tínhamos o Código de Menores, né? Que era exatamente o quê? Que não garantia direitos, não tinha a criança e adolescente como sujeito de direitos, mas sim, você não tinha a proteção integral, como hoje está previsto, os direitos básicos fundamentais. Ao longo dos anos foi construído isso, e aí resultou na construção do Estatuto da Criança e Adolescente. Por quanto mais a gente fala mal do Estatuto da Criança e Adolescente, ele é hoje um conjunto de leis que garante direitos básicos a crianças e adolescentes, que antes não se garantia. E dentro do Estatuto da Criança e Adolescente foi criado então o Conselho Tutelar, que é um órgão, olha só o interessante isso, artigo 131, gente. É um dos artigos fundamentais para entender o que é o Conselho Tutelar. É um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Isso não é pouca coisa, né? Gilceia, me permite dizer, esse é um artigo muito pesado para nós, encara nosso dia a dia, porque nós somos incumbidos e encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Tá? Basicamente é isso. Certo. Gilceia, nesses anos todos aí, por mais que a gente tenha tido muita informação, muita palestra, muita conversa, muitas pessoas ainda não respeitam uma criança. E às vezes é dentro de casa que isso acontece. Como o Conselho intervém nesses casos? Hoje, o maior violador dos direitos geralmente estão dentro da família, né? Nós temos situações em que é o Estado, a sociedade, enfim, mas o maior violador hoje dos direitos é a família, as pessoas próximas ali da criança. Então, é difícil trabalhar porque o Conselho Tutelar, ele não quer tirar filho de ninguém, como popularmente entender, né? Como popularmente se diz que o Conselho Tutelar tira filho. Não. A intenção do Conselho Tutelar é sempre fazer com que essa família esteja bem, com que o núcleo familiar esteja bem, para que essa criança e esse adolescente fiquem, né, dentro do núcleo familiar. Sim. Agora, aí para que isso funcione, nós temos uma rede, né, na qual o Conselho Tutelar faz parte, e aí essa rede faz um acompanhamento, né? Então, CRAS, CREAS, nós temos o materno infantil, CAPS AD, enfim, nós temos uma rede toda a qual faz parte e a gente faz o acompanhamento dessa família para melhorar a situação dessa família e manter a criança ou adolescente lá, junto da família. Porém, quando isso se esgotam todas as possibilidades dessa rede de acompanhamento e tudo mais, aí a gente sugere o acolhimento da criança. Certo. Então, por isso que eu digo, o maior violador é a família, mas a gente tenta trabalhar junto com a rede, a família, para manter a criança ou adolescente lá. Não conseguindo, o último recurso do Conselho é solicitar o acolhimento e tirar essa criança daquele núcleo familiar. Correto. Quanto foi o número de atendimentos de vocês em 2021? Que forma o trabalho ele foi desempenhado? A gente teve um aumento significativo em relação a 2020, né?
No total de todos os processos que a gente faz, e atendimentos e ofícios, enfim, nós tivemos um aumento de 6,4% de 2020 para 2021. Sim. Né? 6,4% é pouco. É pouco se a gente pensar de uma forma geral. Universo, isso, universo. Porém, quando tu pensa em criança e adolescente, em situações de violência à criança e adolescente, é um aumento significativo. Porque significa que de 2020 para 2021, né, teve um aumento muito grande em relação à violação dos direitos. Então, hoje nós temos, entre 2020 para 2021, para vocês terem uma ideia, só de ofícios que nós encaminhamos para a rede de proteção, 2020 foi 762 ofícios, né, para a rede de proteção, 2020. Certo. 2021 já foram 909. Isso. Então, teve um aumento de mais ou menos 15%. Então, só ofício que nós encaminhamos para a nossa rede de proteção, Ministério Público, Judiciário, Delegacia, né, requisições, serviços, assistência social, saúde. Então, é um aumento muito grande de um ano para o outro. Né? Nós temos também a questão dos fatos dos fatos que chegam, ou a gente chama de fatos, todas as situações de violações que nós recebemos. Então, em 2020, foram 986 violações. Já em 2021, nós tivemos 1.049 fatos atendidos pelo Conselho. Então, em todas as questões de visitas domiciliares, também teve um aumento significativo de 2020 para 2021. A questão de FICAIs, né, que a gente atende das escolas, a questão da infrequência escolar. A ficha, né, de comunicação do aluno infrequente, FICAI, né? Então, a infrequência escolar, no ano de 2021, nós tivemos, assim, uma demanda muito grande, né, que as escolas, tanto municipais quanto estaduais, encaminham para o Conselho Tutelar. Pois é, e mesmo sendo um ano, ele foi um ano totalmente atípico, a gente não frequentou muito as escolas, teve toda essa questão da pandemia. Isso tudo é reflexo da pandemia, esse aumento, essa desordem? Nossa, isso que nós infelizmente já esperávamos, né? Todos nós comentávamos, nós que trabalhamos na questão da proteção, né, e com a rede também, em conjunto, nós já imaginávamos que isso ia explodir. 2 anos de pandemia, infelizmente as coisas ferviam lá embaixo, fervilhavam, a realidade social está lá, ela não sai de lá, né? Às vezes, quando a gente até brinca, meu Deus do céu, o silêncio me assusta, né? Então, estava ali realmente, né? Porque você vê, para um monte de órgãos de proteção, a área da saúde, da educação, quer dizer, que acompanhavam essas situações dessas famílias, né? Que já se encontravam em vulnerabilidade social. E agora você tem o quê? O estrondo, né? Que, inclusive, tem um fato que me chamou a atenção. Início de novembro de 2021, que foi o decreto do retorno à aula presencial. Gente, foi um estouro, foi um boom, né? Denúncias, atendimentos na sede, e as escolas, claro, como voltaram a funcionar, você tem ali toda essa demanda das escolas, né? Percebendo do Joãozinho, da Mariazinha, que não está chegando legal, que não está bem, né? E coisas que eu tenho comentado para os colegas, né? Aquilo que a gente via quando nas telas do cinema, né? Ou nas novelas, ela chega na realidade. É verdade. É chocante isso. E às vezes o que a gente também vê em centros grandes não imagina que está acontecendo aqui, né? Mas às vezes está acontecendo lá de casa, né? E a gente não percebe, né? Essa situação das violações é muito importante que a sociedade tenha entendimento de quando acredita que esteja acontecendo alguma situação, que eles contatem o Conselho Tutelar e façam essa denúncia, né? O Conselho Tutelar, ele vai averiguar, vai acolher a denúncia, vai averiguar a situação. Se houver realmente a situação de violação, o Conselho Tutelar vai fazer os encaminhamentos necessários ali. Isso tudo que o Conselho Tutelar faz não é divulgado, porque a nossa intenção não é expor a criança ou adolescente que esteja sofrendo a violação. Mas a gente tem uma rede a qual trabalha diariamente, né? Então, quando chega as denúncias, a gente vai fazer esses encaminhamentos que são necessários. Agora, o Conselho Tutelar, nós somos 5 conselheiros para 106 mil habitantes, 107 mil habitantes, né? Então, o que acontece hoje? A gente não tem como bater de porta em porta onde tem uma criança e pedir, tu tá bem, tu não tá bem? É humanamente impossível. Então, a gente não consegue fazer isso, né? Então, nesse sentido é que nós precisamos da sociedade, nós precisamos da população, dos vizinhos, enfim,
para que estejam atentos e quando verificarem alguma situação ou desconfiarem, que façam uma ligação para o Conselho Tutelar, que expliquem qual é a situação, o endereço, enfim, que a gente vai até lá. A única coisa que a gente pede é que não façam denúncias que não sejam verídicas tentando prejudicar, usando o Conselho Tutelar como uma forma de prejudicar a outra pessoa. Isso também acontece, como desavença entre casais, daí um fica denunciando o outro no conselho e a gente chega lá para verificar a situação e não é verídica. Vizinhos com desavenças também ocorrem de denunciar o outro vizinho que tem filhos e quando a gente chega lá a situação... Então, evitem usar o Conselho Tutelar para essa situação de desavença familiar, vizinhos, entre casais, porque não é esse o nosso trabalho. E isso dificulta, às vezes, o atendimento de quem realmente está precisando, né? Exato, exato. Olha só, tem uma coisa que nós, assim, temos bastante presente no Conselho Tutelar, eu acho que não tem conselheiro tutelar com o tempo no seu mandato que caia a ficha e se dá por conta. De uma coisa que teria que acontecer, assim, é claro que não acontece do dia para a noite, mas é um trabalho árduo esse, de desmistificação do que é o Conselho Tutelar. No imaginário popular, Conselho Tutelar serve até hoje para dar susto em criancinha. Como é que o conselheiro vai dar susto em criancinha se a criança, o adolescente, ele tem que ter medo e respeito do pai e da mãe, mas não do Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar não vai estar ali o tempo todo assustando. A criança, o adolescente tem que sentir, em primeiro lugar, respeito. Né? Respeito por aquele momento de amor, de cuidado, de carinho. E receio daquilo que ele vai infringir as regras, os limites que o pai e a mãe vão colocar dentro de casa. Mas, infelizmente, se transfere a ideia de que o conselho vai lá na casa e vai assustar a criança e adolescente. Aí o conselho pega e chega uma hora que ele vai ter que voltar para a sede, né? Aí a criança e adolescente diz, chama o conselho. E cadê o respeito ao pai e à mãe, né? Aquela relação de vínculo. Então, começa por aí, algumas deturpações que se fazem, né, do Conselho Tutelar. E o que me deixa muito incomodado de vez em quando? Esses usos, mau uso que a gente chama, né, nobre colega Jusceia, o mau uso que se faz do Conselho Tutelar, o momento de vingancinhas, onde que se usa isso no popular, não, eu vou chamar o conselho, é que eu vou te denunciar para o conselho. Gente, não vamos testar os órgãos, porque vai que com o tempo isso desgasta essa relação institucional e com o tempo a gente fragiliza exatamente esse poder. Né? É como a gente diz, olha que tu vai ver que eu vou te encaminhar para o Ministério Público, olha que eu vou te encaminhar para o Judiciário. A gente desgasta, corrói as instituições na sociedade, né? Nós temos que ter respeito e saber do que é a atribuição de cada órgão, né, de cada instituição, começando pela família. A família tem um papel muito importante, acho que até a colega já começava enfatizando isso, né? E a sociedade. Só para concluir, é tão importante essa questão da sociedade que tem um artigo, o artigo 98, gente, é um artigo fundamental para a gente também refletir dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 98 vai dizer o seguinte, quando que as medidas de proteção vão ser aplicadas? Quando existe ação ou omissão da sociedade, ou seja, primeiro inciso está falando da sociedade. Nós como um todo, saímos ali fora. Também temos um papel. Exatamente, nós temos um papel fundamental na sociedade, gente. Então, começa pelas sociedades. Bom, vamos conscientizar a população de que ela também é ativa nas denúncias de violação de direito, de acompanhar as políticas públicas, né? Depois, somente no inciso 2 do artigo 98, por falta ou omissão ou abuso dos pais dos responsáveis, né? Que a gente vai aplicar medidas de proteção. Mas primeiro é por omissão da sociedade ou até do Estado, que é o serviço público, né? Enfim, toda a questão do Estado estar presente na vida das pessoas, né? E por último, a razão da própria conduta da criança e do adolescente, né? Ou seja, quando ele está se colocando em risco, né? Essa questão da distorção, ela vem dos dois lados, né? Vem tanto dos pais e responsáveis que falam para os filhos, porque se tu não for para a aula, eu vou chamar o conselho. É uma frase montada já. Mas existe também da criança e adolescente em razão dos pais. Quando os pais falam, seca uma louça, varre a casa para mim, aí a criança, eu vou denunciar vocês para o conselho porque isso é trabalho infantil. Não, o trabalho de casa não é trabalho infantil. Porque você faz parte daquela família, aquela família necessita de que você varra um chão, seque uma louça, né? Então você está dentro daquele núcleo familiar, você também tem a tua responsabilidade naquele núcleo. Então não é trabalho infantil. Diferente, o trabalho infantil sim, quando é trabalho
que exija muito esforço físico, né, que expõe a criança a risco, mas varrer uma casa, secar uma louça não expõe uma criança a risco. De jeito nenhum, educa uma criança. Então é dos dois lados que há distorção. Isso até hoje nós adultos às vezes brincamos. Tua mãe não te educou direito, não te ensinou a fazer o serviço de casa, né? As mulheres dizem isso pro marido, né? Mas a gente veio de uma geração que nós fazíamos o trabalho braçal em casa e nunca foi crime, nunca foi errado. Por isso que nós somos hoje cidadãos assim que temos a responsabilidade e não nos impomos em trabalhar. As leis, às vezes, elas também impedem que a criança se forme melhor dentro de casa. Vocês concordam? Com certeza. O grande problema, gente, eu acho que esse nós não vamos conseguir consertar. É isso, então, pelo menos é uma questão paradigmática, ou seja, a vida moderna nos trouxe alguns embrólios. A instrumentalização da racionalidade que se faz em muitas coisas, ou seja, eu instrumentalizo as palavras. De um lado, por um momento, você teve na história da humanidade a questão da escravidão, você tem graves violações de direito, né, e que até hoje permanecem, né, perduram na sociedade, né, da questão do trabalho, por exemplo, insalubre, penoso. Eu vim da realidade do interior, por exemplo, da roça. Eu sei que muitas crianças e adolescentes ainda levantam de manhã cedo e vão lá tirar leite da vaca, vão fazer atividades laborais. Bom, o que a gente quer realmente? Evitar o 8 ou 80, os extremos. Nós queremos exatamente, pedagogicamente, que essa criança se crie no seio da família e que a própria família conduza uma educação promissora, uma educação de responsabilidades, que ela entenda o papel fundamental do trabalho, que o trabalho é para a vida das pessoas, que não ganhe as coisas de mão beijada, para que você entenda, né, o suor de cada dia. Mas, por outro lado, se percebe que se instrumentaliza o estatuto, daí daqui a um pouco alguns dizem, depois que criaram esse estatuto não é nem para colocar o meu filho para trabalhar. Não é isso, gente. Olha que deturbação, que instrumentalização extrema que se faz. Não. Pedagogicamente, uma criança, adolescente, ele tem que acompanhar a casa, ser colaborativo, cooperativo, né? E saber daqui a um pouco de onde vem a renda da família, né? Agora, evidentemente que nós sempre vamos bater na tecla. Vamos ter que mesclar trabalho, sim, mas estudo também, né? Formação, qualificação, né, Jusceia? Eu acho que isso que é o que a gente observa. E nos causa, sim, um pouco de preocupação essa geração, se até eu comprei briga com uma pessoa, né? A geração Nutella, que a gente chama, sim, né? Que eles não sabem de onde vêm as coisas, né, gente? Então, tudo fácil. Tudo fácil. Essa é a verdade. Sai de mão beijada, enfim. E eu vou dizer assim, ó, eu, embora não tenha filhos, mas convivo com várias pessoas que têm filhos. É muita proteção. Às vezes a gente protege tanto porque não quer que ele passe pelas mesmas coisas que a gente passou, mas aí a gente não está preparando ele corretamente para a vida. Né? E isso, nós adultos, às vezes também precisamos mudar um pouquinho. Sim, vai ter momentos duros na vida. Por que se eu sofri, o meu filho não pode também ter um pouquinho de sofrimento? Até porque a primeira sociedade que a criança e o adolescente fazem parte é a família. Então, se ele não se preparar dentro daquela sociedade com a questão de respeito, com a questão de ter suas responsabilidades, ele vai se preparar quando? Quando ele já estiver lá fora? Então agredindo a mulher? Então ele precisa se preparar dentro da primeira sociedade que ele vai ter, sim, que é o núcleo familiar. As primeiras regras, limites, isso, noções de sociabilidade, sim. Porque o papel da escola é educar para a vida em sociedade. Agora, respeito, gentileza, é em casa que a gente aprende. O professor não tem essa responsabilidade de me ensinar a ser amável. Inclusive, agora, durante a pandemia também, nós percebemos a quantidade de pais e responsáveis reclamando da falta da aula. Então, o que acontece? A escola não é um depósito de criança e adolescente. A escola não é um lugar que, deixa lá que daí não me incomoda em casa. Não, né? A escola, ela está lá para ensinar a ler e escrever, a calcular e a ensinar valores, enfim, para que a criança e o adolescente convivam numa sociedade maior. Todo o restante tem que vir de dentro de casa. Hoje a gente até comenta que muitas vezes a gente recebe uma situação, algum fato dentro do Conselho Tutelar e nós fizemos os encaminhamentos, as requisições para a criança ou para o adolescente. Requisitamos acompanhamento psicológico, requisitamos acompanhamento ao núcleo familiar.
Só que aí a gente se depara numa situação que nós podemos, o Conselho Tutelar pode requisitar para criança e adolescente. Quando se trata dos pais, nós sugerimos o acompanhamento psicológico, enfim, os pais fazem ou não. E em muitas situações, né, assim, ó, não vamos... Mas em 50% das situações, o problema da criança e adolescente são os pais ou os responsáveis. Então, só que aí o Conselho Tutelar não pode requisitar para os pais e responsáveis, ele pode sugerir. Sim. A gente pode requisitar para criança e para adolescente. Porém, eu requisitando para criança e adolescente um acompanhamento psicológico. A criança vai lá, faz o acompanhamento, mas ele volta para aquele núcleo familiar, para aqueles pais irresponsáveis que não estão crescendo e evoluindo junto com aquela criança. E aquelas crianças que estão nas sinaleiras pedindo, eu acho que muitas pessoas se questionam isso e agora é o momento a gente esclarecer. O que fazer com aquelas crianças que estão nas sinaleiras? Acho que a Gil vai responder essa. Não, brincadeira. Não, realmente, a gente não pode variar a sujeira para debaixo do tapete. Quando tem criança ou adolescente na sinaleira, nós temos um sintoma aí que alguma coisa não está legal, que alguma coisa não está bem. Tá? Nós estávamos falando até agora aqui do trabalho. De um lado, né, se diz assim, ó, que criança e adolescente tem que ajudar, sim, em casa, né, é uma questão pedagógica de educar eles para o mundo do trabalho. Só que, por outro lado também, a sociedade tem que entender o seguinte, que, ó, bom, tu gostaria que o teu filho ficasse lá na sinaleira vendendo os produtos, né, expondo-se ao trânsito, alguma situação de violência que pode ocorrer, exposição ao sol, chuva, enfim? Eu acho que não, nenhum pai desejaria isso para o filho. Hoje não. Isso. Então nós temos uma realidade social aí, gente. Tá? Bom, nós enquanto Conselho Tutelar, sempre que temos, enfim, relatos, denúncias, nós iremos ao encontro, tentar fazer a abordagem. De concreto, é isso que nós fazemos lá no Conselho Tutelar, gente. Tá? Acho que conselheiro do Brasil todo vai ao encontro. O que nós estamos lutando? É para que Erechim constitua uma equipe de abordagem de rua. Por que isso? Tá? Nossa, chega a ser cômico e até não é de acreditar que isso ainda acontece nos dias de hoje. Na maioria das vezes, essas famílias que já mandam os filhos lá para a sinaleira, eles já orientam, ó, seu conselho chegar, tu já sabe o que tem que fazer. É se mandar, né? Porque essas famílias têm outros problemas, outras situações, né? E até pela deturpação que você faz do Conselho Tutelar, né? A gente, às vezes, quando tenta ajudar, mas eles não querem essa ajuda porque, de fato, aquilo não interessa a eles naquele momento. Então, nós não conseguimos fazer uma abordagem efetiva dessas crianças e adolescentes na sinaleira ou nos pontos comerciais da cidade. Isso não acontece. Né? Às vezes, enquanto alguma situação, até com o apoio da Brigada Militar, né? Mas eu acho que não é um caso de segurança pública, é uma questão social mesmo, de abordagem, aí que nós tentamos sempre convencer o poder público local de criar uma equipe de abordagem de rua. Quando a gente consegue identificar quem que é a criança, quem que é adolescente, filho de quem que são os responsáveis, a gente aplica uma medida de proteção, Sim. que é o quê? Encaminhamento ao CREAS, que é o Centro de Especialidades em Assistência Social, que já trabalha com a questão de violação de direito, né? Quem já tem um direito violado, é trabalho infantil, né? Então, a gente aplica essa medida. Mas não é fácil, tá? Bem sinceramente, não sei o que a Gilcé quer comentar, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas não é fácil, porque é uma realidade social. E você sair correndo atrás de criança, adolescente, chega a ser cômico, né? Então, é uma realidade difícil, assim, de contornar. Mas uma coisa me chamou a atenção, diminuiu assim de um modo geral, até nas sinaleiras, salvo alguns pontos comerciais que ainda tem, que é em torno do Hospital de Caridade, ainda tem alguma coisa, né? E alguns, inclusive, tem essas crianças acompanhados de um adulto fazendo esse pedido, né? Então, também Sim. eu acho que é bem delicada essa situação. Em, tipo, 10, 11 da noite, eu já vi essas situações na rua. É que quando você passa e tem o fato de ter uma criança sensibiliza a pessoa que está passando a fazer a doação, ou a comprar o artigo, enfim. Então, eles utilizam a criança como uma forma de sensibilizar, né, para receber essa doação. Mas o que acontece também, o que a gente precisa deixar claro é que a sociedade tem o seu papel em relação a essa situação dessa venda ao redor de alguns estabelecimentos comerciais, essa doação em sinaleira ou venda de artigos. A sociedade tem o papel, o maior papel é da sociedade nessa situação. Porque se a gente não se conscientizar que eu não vou comprar, que eu não vou doar, aí acaba com rompe, né? Porque hoje eu vou lá com a minha filha no sinal e eu vou pedir dinheiro. Eu chego em casa com 100, 200 reais.
Então, isso eu ganho trabalhando numa empresa, eu, mãe, ganho isso diariamente numa empresa? Não ganho isso. Então, amanhã eu vou estar de novo lá com a minha filha para conseguir mais 100, 200 reais no dia. Então, a partir do momento que a sociedade parar de fazer a doação e parar de comprar, né, aí vai se romper essa situação, vai se estourar essa corda, enfim, e não vai mais ter esse fluxo. Então, a sociedade precisa entender que sempre que alguém fizer a doação, sempre que alguém comprar, ele está incentivando que esse comércio continue, que essa criança continue lá no sinal pedindo dinheiro. Então, é importante que a sociedade entenda o papel dela também nessa situação. Porque nós recebemos muitas ligações de pessoas que dizem, olha, tem criança na sinaleira. Sim. Ok, mas aí eu vou lá, eu abordo, eu tento, mas no dia seguinte ela vai estar lá de novo porque as pessoas continuam doando. Sim, alimento vício, né? Alimento vício, isso é um ciclo. Existem casos de maus tratos de crianças ou idosos que precisam ser retirados do lar e levados para um outro ambiente porque são violentadas, agredidas dentro de casa? A questão dos idosos a gente não tem o conhecimento. Acredito que o CREAS deva ter esses dados, enfim. Sim. Porque o Conselho Tutelar, ele é criança e adolescente. Nós até, às vezes, nós recebemos ligações de pessoas pedindo informação referente à questão do idoso. Então, nós encaminhamos ao CREAS ou à Secretaria de Assistência Social. Porém, nessa questão de criança e adolescente, sim. Durante a pandemia, nós tivemos, inclusive, um aumento significativo de violações. Porque as famílias estavam mais tempo em casa, as crianças estavam mais tempo em casa, todo mundo estava convivendo, a situação de perda de emprego, né, se agravou também, então aí pai, mãe, os filhos, estava todo mundo convivendo o dia inteiro, 24 horas por dia dentro de casa, então isso acaba gerando conflitos, a falta de dinheiro, a falta de ter aquele tempo em que os filhos estão fora, né, e nas escolas, então isso realmente, os conflitos familiares aumentaram consideravelmente. A questão também dos adolescentes atentando contra a própria vida também, né? Nós tivemos um aumento em 2021. A questão, a nossa situação enquanto Conselho Tutelar da requisição da saúde mental aumentou muito, né? O atendimento para criança e adolescente de psicólogo, psiquiátrico, então aumentou muito agora em 2021. Então a gente percebe que a pandemia ela deu um boom para essa situação da saúde mental. E não só aqui no nosso município de Erechim, a gente tem visto essa realidade em várias outras cidades, enfim, né, outros estados também. Nós tivemos um aumento significativo em Erechim na questão de saúde mental, dos encaminhamentos que o Conselho Tutelar faz para a saúde mental. Sim. E não querendo, assim, acho que querer impressionar a população, não é isso, é alertar, né? Como nós estávamos antes reforçando, né, de que passado 2 anos de pandemia, infelizmente veio à tona aquilo que a gente já desconfiava. Mas, realmente, viu, o pessoal, por quanto mais que daqui a um pouco desacredita no Conselho Tutelar, o Conselho, mais atrapalha do que ajuda. Agora, eu fico imaginando ser uma rede de proteção efetiva, tá? Se as pessoas ficassem meio dia lá no Conselho Tutelar, né, meio dia, não precisava ser o dia todo. Sim. Os casos que nós atendemos, gente, tá? Com coisas gravíssimas, gente, tá? Nós temos questões de, não vamos aqui, enfim, polemizar, mas abuso, estupro, isso acontece aqui em Erechim, tá? Maus tratos mesmo, caracterizado, qualificado pela autoridade policial, tá? Eu fui atender uma situação em que o menino estava, é isso que a gente quer evitar, né? O 880, né? O menino estava de cima e embaixo, né? Lesões graves, tá, gente? Né? Isso você fica imaginando um tratamento a uma criança. Bom, quando chega esse ponto é por claro, a instituição família já explodiu há muito tempo. Não tem mais. Não tem estrutura. Não tem mais. Eu acho que fazendo um gancho antes até, nós estávamos falando, a Gilcé colocava um pouco dessas famílias que daqui a um pouco não tem esse acompanhamento, esse olhar, né, de que a gente aplica medidas de proteção à criança, adolescente, mas muitas vezes a família não adere. O que acontece? Nós temos que pensar um pouco a estrutura de certas famílias. Tá? Aquela família ideal, né? O pai de um lado, a mamãe do outro, o filhinho no meio, isso já não existe mais. Né? Nós temos que pensar, quem sabe, a estrutura de uma família no sentido moderno da palavra. Não ultramoderno. Algumas coisas, não, independente se é um relacionamento homoafetivo ou hétero,
Ali você vai ter valores, que isso nunca vai deixar de existir. Agora, nós temos que pensar como que é a dinâmica dessas famílias, né? E um pouco trabalhar assim, a educação, sim, a educação parte da família. Agora nós temos que fazer uma pergunta: o quanto que as famílias também são contaminadas ou afetadas com esse mundo louco ali fora? Esse mundo moderno, comercializado aos extremos, né? Em que você, me parece que os valores, né, muitas vezes os valores morais e éticos, eles entram em crise, em detrimento de tantos valores, né, financeiros e comerciais. Então, quer dizer, de um lado a família tem esse poder, só que a família também ela é afetada, né? Ela é invadida por muitas coisas que a modernidade trouxe, né, gente? Só essa reflexão que eu quis fazer. As pessoas, assim, mesmo quando constituem uma família, casam, querem ter filhos, mas eles não querem deixar de lado aquela vidinha que eles sempre tiveram. E não entendem que com o filho tudo se modifica, sim, né? As responsabilidades são outras. São outras, com certeza. E só voltando ali à tua pergunta anterior, referente à questão de abuso, enfim, sim, nós tivemos no ano passado uma semana no mês de maio ou no mês de junho, não me recordo qual mês, mas foi uma semana que nós recebemos 4 denúncias de abusos a crianças menores de 6 anos, em uma semana, sendo 2 delas em 24 horas. Que coisa. Então, assim, existe essa violação em Erechim. Não é uma coisa assim que, não, em Erechim não tem. Existe, e é grave. Então, foi um período lá em que as escolas voltaram de forma híbrida, se não me engano, e aí nós começamos a receber essas denúncias. Então, para vocês terem uma ideia, em uma semana foram 4 denúncias a crianças menores de 6 anos. Que judiaria. Sendo 2 denúncias em menos de 24 horas que nós recebemos. Então, o Conselho Tutelar recebe a denúncia, verifica, leva a criança para fazer exame de corpo de delito, registra boletim de ocorrência. Depois que o Conselho Tutelar encaminha para o CREAS para fazer o acompanhamento ao núcleo familiar, depois desses encaminhamentos, nós do Conselho Tutelar, a gente não fica mais sabendo porque é tratado como crime. Certo. Então, a partir daí, é uma questão criminal que é investigação pela Polícia Civil, né? Então, isso a gente já não fica mais sabendo depois. Nós fazemos o acolhimento dessa criança, né? Encaminhamos para o exame de corpo de delito, registramos boletim de ocorrência, orientamos a família, encaminhamos para o CREAS. Até aí é o nosso trabalho. Às vezes as pessoas, eu denunciei o que aconteceu. A gente vai até o nosso ponto, né? Depois disso, dependendo da violação, é uma questão criminal, enfim, e vai seguir os trâmites de investigações, né, junto à Polícia Civil. Então, por isso que a gente fala que nós somos uma rede. Eu não posso fazer o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, eu não posso fazer o trabalho do CREAS, mas eu vou até o meu ponto e encaminho para eles. Depois disso, a gente do Conselho, nós não ficamos mais sabendo, né, do que acontece, até por ser casos sigilosos, os do Conselho, mas as investigações também, quando se trata de abuso de criança e adolescente, também é tratada como sigilo. Então, sim, lá na frente, lá da Polícia Civil, enfim, eles também tratam como sigilo. Sim. Mas existe sim, em Erechim existe, e a gente tem atendido vários casos, mas essa semana em específico do ano passado foi algo que chocou até a nós conselheiros. Acredito. Porque de ouvir a gente fica chocado. Uma pergunta para vocês dois. Como é ser conselheiro tutelar nos dias atuais, com tanta informação, com essa enxurrada de acontecimentos diários? Olha, eu estou no meu primeiro mandato como conselheira tutelar. Então, quando eu coloquei o meu nome à disposição e para as eleições, enfim, eu imaginava que ia ser difícil, né? Até porque as pessoas do meu convívio, enfim, sempre me falavam, é um trabalho difícil, tu tem que estar preparada, Não, mas vai dar certo, tá? E 3 meses depois que eu assumi o Conselho Tutelar, né? Então eu comecei a realmente ficar muito abalada com várias situações, precisei de um auxílio psicológico, psiquiátrico, faço até hoje, então... são situações que a gente precisa entender que é o nosso trabalho, mas eu como mãe não tenho como não pensar nas minhas filhas no momento de atendimento, porque às vezes você atende uma criança que tem a mesma idade do teu filho, né? Então às vezes tu atende uma criança e aí tu começa a colocar em xeque, meu Deus, por que isso com essa criança? O que ela fez? Então, tu começa a colocar muita coisa em dúvida, assim, e ponderar,
Até mesmo na questão religiosa, tu começa a pensar, né? Gente, Deus faria isso, enfim, né? Mas aí, com o tempo, tu vai percebendo que da mesma forma que ocorre, você está ali para tentar suprir essa necessidade. Então, eu procuro sempre usar muito a questão da empatia como mãe, me coloco no lugar da família, me coloco no lugar daquela criança ou adolescente e tento sempre fazer o trabalho da melhor forma possível. Mas o início foi complicado. E até em relação a isso, de 5 conselheiros, né, titulares, 4 deles já fazem algum tipo de acompanhamento. Não, olha só que interessante, viu? Até porque a Gil, ela se manifestou que é o primeiro mandato dela. E aí eu fico pensando o que eu digo nessas horas, né, no meu terceiro mandato de conselheiro tutelar, né? Como disse uma pessoa, tu tinha que escrever um livro, né? E eu acho que de fato todos nós temos uma microbiografia, né? E realmente, gente, não tem como negar que os nossos atendimentos lá no Conselho Tutelar, né, José, eles nos afetam. Tem momento que não adianta. Eu acho que não há profissional na área da saúde, educação, que você não seja afetado em algum momento. Aliás, daí você não seria ser humano, né? Você não é humano. É alguma coisa meio estranha, né? Mas, realmente, eu acho que como é ser conselheiro tutelar, primeiro que o conselheiro não vai poder inventar muita moda. Por exemplo, uma coisa que eu chamo a atenção quando eu estou fazendo algumas falas, né, e até nas entrevistas, eu digo o seguinte, de que o conselheiro tutelar, ele não pode ser psicólogo, ele não pode ser assistente social, ele não pode ser pedagogo, né, porque aí eu vou estar infringindo aqui um pouco o que diria o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que é exatamente a rede de proteção que tem que atuar na família. Sim. Às vezes, quando dá vontade de chegar, abrir a porta da geladeira, lá dizer o que tu tem nessa geladeira e vamos ver. Mas calma, vamos com calma, que aí um olhar muito mais técnico pode ser que ajude aquela família, né, muito mais do que o conselheiro, no afoito naquele momento de impulso. Então, gente, conselheiro tutelar, infelizmente ou felizmente, ele tem que seguir um artigo, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o artigo 136, um artigo importantíssimo. Lá vai estar elencada todas as atribuições, e olha que não são poucas. Se ele conseguir realizar todas aquelas atribuições lá, ele pode ir para casa bem descansado. Olha, que não são poucas atribuições, mas que ele tendo, acho que presente as atribuições do conselheiro tutelar, ou do conselho, aliás, que não vai falar do conselheiro, mas do conselho, acho que já está de bom tamanho. E dizer o seguinte, que eu acho que o conselheiro, eu no caso tenho uma certa simpatia, até porque a minha formação acadêmica é na área das ciências humanas, né? Bacharel e licenciado em filosofia. Embora a filosofia lá no Conselho Tutelar não ajude, não sirva em nada. No nosso quente do dia a dia, lá no fervor das coisas, não tem muito o que pensar, você não tem que ficar refletindo. Agora, isso nos leva, é claro, a daqui um pouco fazer uma, chamo da transversalidade, dialogar com as várias áreas do conhecimento, do saber, né? Você tentar entender, acho que a Gil comentou alguma coisa, assim, de tentar se colocar no lugar daquela família, daquela criança, daquele adolescente, tentar fazer uma leitura da onde que ele vem, qual que é a realidade, né? Isso é interessante. E claro, você tem que acreditar minimamente na dignidade humana em algum momento, né? Num mundo menos cão, né? Eu diria assim que o conselheiro tutelar é um defensor dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Não adianta, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui na TV Erechim e também parabenizar vocês por esse trabalho extremamente humano que vocês realizam. Aproveitar esse momento até para dedicar essa entrevista à dona Edir Goelzer, que é um exemplo para todos nós, né? Fez um trabalho importantíssimo e eu sei que ela está aí assistindo com os ouvidos atentos em tudo que a gente falou, porque quando fala de criança toca muito no coração dela. Então, de uma forma, parabéns a todos vocês que trabalham com crianças, que fazem esse trabalho difícil que deveria ser feito e protegido pelos pais, mas infelizmente a realidade brasileira do mundo não é assim. Obrigada. Nós que agradecemos o convite, enfim, até para poder mostrar realmente o nosso trabalho e mostrar também essa questão das distorções, né? Então, é de extrema importância nós, como Conselho Tutelar, podermos vir e expor aqui qual que é a nossa realidade, visando assim que a sociedade muitas vezes não entende o que o Conselho Tutelar faz. É verdade. E hoje em dia, quando qualquer ação que o Conselho Tutelar tem que fazer, a gente é muito xingado, a gente é muito... Então poder estar aqui e mostrar realmente qual é o nosso trabalho é muito importante para nós. Sempre de portas abertas para receber vocês. Obrigada.